Então, Marcelo, vamos começar então. Depois a galera vai entrando também, porque nosso tempo aqui é curto, né? É limitado. Marcelo, primeiramente te agradecer por aceitar o convite, né? A gente que não se conhece pessoalmente, mas já fez uma amizade através do futebol. Eu acho que isso é o mais bacana do futebol, né? A gente conhecer pessoas tão fantásticas que realizam trabalhos tão excepcionais aí pelo Brasil afora, pelo mundo, enfim. Uma conexão, né? Porto Alegre e Rio de Janeiro. Quem sabe futuramente a gente pode estar junto aí. O mundo do futebol ele é muito grande, mas ele é muito pequeno. E vai ser uma honra poder trocar mais e mais conhecimento contigo. Tá? Então, abro o espaço, toco a bola para ti aí, para estar falando um pouquinho quem é o professor Marcelo, um pouquinho da tua trajetória, tá? E depois a gente segue o baile com as perguntas aí. Show, obrigado, te agradeço aí o convite. Sempre bom realmente de conversar sobre o futebol, falar sobre esses temas aí que a gente costuma dizer aqui no Rio, não sei se vocês usam essa expressão aí, mas é a nossa cachaça aqui. Eu não bebo, mas de qualquer forma a expressão é utilizada por aqui. E quando vier ao Rio, só falar, vai ser um prazer a gente se conhecer aí, essa pandemia acabar, a gente trocar uma ideia, visitar lá as escolinhas. E com certeza, se eu for no Sul, farei contato também para fazer o mesmo. Com certeza. Fazer um churrasco aqui. Boa, boa. Aqui a gente gosta também bastante. Bom, cara, quem é o Marcelo? O Marcelo é um professor de educação física, treinador de futebol. Já trabalhei com futsal, trabalho hoje em dia com escolas de futebol de 7. Assim, já de um tempo para cá, tenho tentado trazer um pouquinho do futebol para o mundo digital, produzido conteúdo aí para colocar na internet, no Instagram, no YouTube, Telegram, mas a raiz mesmo é essa, né, de treinador. Tô como treinador há um pouco mais de 10 anos, né, de alto rendimento, mas já estou aí desde que comecei a faculdade em 2002, que eu trabalho com escolinha, trabalho com futebol, e é isso, estou nessa estrada aí. Hoje, nesse momento, na gestão de 2 escolas, né, de futebol, e com esse projeto de colocar aí um pouquinho do futebol no mundo digital. Perfeito, perfeito, Marcelo. Cara, no final, eu vou já fazer um convite pessoal, aguardar até o final, porque daí a gente vai estar divulgando os canais, né, para o pessoal ter acesso. Eu conheci o Marcelo, a gente conversou pelo Instagram, pelos trabalhos realizados, e aí rapidamente eu mandei algumas questões, aí começou a ter esse diálogo, então é muito bacana, né? E tá te seguindo, tu aprende muito, e esse acesso que tu tem com o pessoal que te segue, né? Tu vem, tu fala, tu conversa, essa troca é muito legal, engrandece muito e ajuda, né? O pessoal que tá começando também, tô nesse início, né? E sigo aí. O teu canal é muito prazeroso. A gente vai estar divulgando todos certinho, o pessoal que ficar até o final aí. Marcelo, falando um pouquinho então, sei que tua experiência é gigantesca, né? Seria uma live de 1 hora seria pouco, mas falando um pouquinho sobre gestão, tá? Hoje, como é que tu tá trabalhando com a gestão? Depois a gente vai buscar falar um pouquinho de gestão de atletas, tá? Para o pessoal também tá perguntando aí depois. Bom, cara, assim, no caso seria a gestão da carreira ou a gestão das escolas? Das duas, como é que o Dos Marcelo dois. chegou à gestão das escolas? Cara, assim, a minha carreira foi sempre tudo muito... uma coisa foi linkada na outra através, cara, de trabalho, assim. A gente sabe que no futebol tem muito essa questão aí do quem indica, né, do amigo, que indica o amigo, mas graças a Deus não precisei disso, assim, para
chegar, né? E desde o início foi só trabalho. Como eu te falei, comecei com escolinhas, inclusive a primeira competição no alto rendimento que eu cheguei, que eu disputei, foi com uma equipe de escolinha, né? Eu montei uma equipe da minha escolinha, no sub-7 na época, e fomos jogar uma competição que tinha Vasco, Fluminense, e foi uma experiência incrível para mim, óbvio, e para a garotada nem se fala. E a partir dali as coisas começaram a caminhar para essa questão do alto rendimento. Inclusive, essa equipe minha de sub-7, depois, no ano seguinte, isso era uma equipe de escolinha, no ano seguinte eu fui chamado para ser treinador de um sub-9, enquanto os meninos tinham 8 anos, inclusive, aí levei alguns dos meninos para jogar, para participar comigo, né? E aos pouquinhos nós disputamos um campeonato de sub-9 com a maioria do grupo sub-8, fomos no segundo semestre campeões, mesmo com esse grupo com um ano a menos. No ano seguinte fomos campeões estaduais também, com esse grupo que já seria sub-9. E esse grupo, cara, que é um grupo 2003, hoje tem alguns jogadores aí que estão jogando até hoje, a maioria em clube grande, alguns já participaram até da seleção brasileira. O goleiro da seleção brasileira sub-17 era o meu goleiro dessa época. Então, assim, só mandar um abraço pro Carlinhos aí, que o Carlinhos outro dia entrou numa live que eu tava, falou comigo, eu não vi, só fui saber depois. Então, Carlinhos, um abraço, Boa, saudade, boa. garoto. Então, onde eu tava? Então, assim, cara, foi um grupo foi muito bom de ter trabalhado, e de fato foi um grupo que me projetou aí para o alto rendimento aqui no Rio de Janeiro. Com esse grupo eu segui, porque depois, quando eles passaram para sub-11, eu passei para sub-11 também novamente. E aí fui subindo junto com eles. Dali eu fui para o Vasco, do Vasco fui para o Botafogo. Na verdade, dali eu fui para o Vasco pelo trabalho bem feito, né? Do Vasco para o Botafogo eu fui porque fui mandado embora do Vasco. Fui mandado embora do Vasco, saí diretamente para o Botafogo. Mas fui mandado embora do Vasco até que com, assim, o desempenho foi muito bom, né? Questão mais política, foi na época que o Roberto Dinamite era presidente do Vasco, ele saiu, entrou o Eurico Miranda, e aí fez a limpa em todo mundo. E aí acabei saindo, fui pro Botafogo, fiquei no Botafogo também 1 ano e meio, mais ou menos. E aí fui pro Flamengo também, né? Graças a Deus, com trabalho, com desempenho, foi isso. Aí fiquei no Flamengo. Quando saí do Flamengo em 2017, metade de 2017, na verdade no ano anterior, já tinha tido uma sondagenzinha para ter ido para Portugal. Eu tinha ido disputar um campeonato em Portugal com os meus jogadores do Botafogo. Na época era um sub-11. Era um sub-11. E aí rolou essa sondagem e tal, mas acabei porque também não foi de imediato, foi um pouco depois, quando eu já estava aqui, que teve essa questão, e eu já tinha, inclusive, acertado com o Flamengo e tal, então preferi não dar esse ponto. Aí, depois de um tempo, quando eu saí do Flamengo, aconteceu novamente, e aí eu passei lá passei um ano, né, foi só uma temporada, foi assim, muito proveitoso, muito bom mesmo, aprendi muita coisa. Né? Isso, Benfica, na verdade, era isso. Era uma escola de formação do Benfica, né? Eu fui treinador do eu fui como treinador do sub-9, sub-8B, porque lá eles têm as equipes deles lá, né? Eles disputam A, B e C, né? Eles têm 3 equipes, né? A, B e C. Então eu fui como treinador do sub-9, desculpa, do sub-9B. E aí quando eu estava lá, já tinha uns 2 ou 3 meses, o treinador do sub-10A teve que sair por algum motivo, agora nem me lembro mais. E aí me fizeram o convite, acabei ficando lá, então disputei a temporada quase que inteira com o sub-10A. E o sub-10, na verdade, lá não disputa campeonato de futebol de 11, né? Eles disputam futebol de 7.
Sim. aqui no Brasil é meio que um carnaval, todo mundo disputa tudo. Lá não, lá é uma coisa mais engessada, que na verdade para mim é muito mais benéfico para a criança, né? É dentro E da eles disputam. progressão, né? Eles vão crescendo e vai Exatamente. aumentando o campo, né? Exatamente, exatamente. Quando chega no sub-12, é, as equipes principais, né, de Lisboa ali já começam a utilizar o sub-12 para jogar o campeonato de sub-13, né? Eles disputam com o principal, ainda disputam com outras para já ir dando experiência. E as equipes menores acabam jogando somente no sub-13 futebol de 11. Sim. Mas então aí ainda tem uma questão do futebol de 9, né? Que para fazer essa transição. E acaba que assim, pelo menos na minha visão, é o melhor dos mundos. Mas falando do futebol, do aprendizado, né? Assim, é uma cultura diferente, inclusive no futebol. Né? A forma do ensino, a forma como eles ensinam as crianças, a forma como a metodologia que eles utilizam é uma forma um pouco diferente. E isso me fez ver de uma outra forma essa questão hoje da gestão que eu tenho aqui. Né? Eu, quando voltei, assumi o Sub-17 do Olaria, daqui do Rio, e quando saí no final do ano passado, saí para assumir a gestão dessas escolas, né, do Botafogo e do Fluminense, que são duas escolas de dentro da bandeira, né, das franquias, né, que tem Sim. aqui. Franquias. E isso. E aí, é, o que eu utilizo muito hoje em dia nessa questão dessa gestão das franquias é muito relacionado a isso. Assim, a visão que eles têm lá é a visão que eu tento implantar aqui. É lógico que a gente sabe que tem que respeitar algumas características, algumas coisas, né, que são individuais, não só das crianças, mas enquanto os profissionais que trabalham com a gente, né, sobre a gestão da gente, mas, assim, eu tento fazer com que, eu tento seguir esse padrão que eu aprendi lá. Perfeito, perfeito, Marcelo. Marcelo, tu falou um pouco lá sobre o teu time, né, que começou e foi te dando uma certa projeção por, pela competência, né, principalmente do teu trabalho, mas dos atletas também que conseguiram fazer o que a gente chama de um elo, né, professor e aluno, que é difícil, muito difícil, muito raro, mas é muito legal e muito importante para nós, professores principalmente, né? E como fazer essa gestão de um grupo de sucesso, assim, para conseguir fazer os atletas ter uma formação mais a longo prazo, mais começar numa escola e ir ganhando espaço na categoria de base. Qual é o que tu vê como elemento principal assim para um atleta hoje seguir os seus rumos aí e se dar bem a longo prazo, né? Olha, assim, cara, falando primeiramente desse grupo, né, para você ter uma ideia, teve, se eu não me engano, foram 2 ou 3 que ficaram comigo dos 6 anos até os 12. Não, até os 11. E depois, porque quando eu era um sub-11 que eu estava no Vasco, eu levei eles para lá. Quando eu saí, não tinha cabimento nenhum tirá-los de lá, né? Então eles continuaram e alguns ficaram até hoje, outros depois foram para o Flamengo. Mas assim, o meu contato com eles foi muito bom e muito longo, né? E eu acho que isso facilita muito, muito mesmo. Eles tiveram uma oportunidade, né? Nós tivemos a oportunidade de ficar 7, 8, 9, 10 e 11, foram quase 5 anos diariamente ali convivendo. Não foram todos, óbvio, mas a base dificilmente mudava. Então, isso foi muito bom para eles e para mim também. Como você falou, é uma troca, né? Lógico que eu ajudei, né, para eles se desenvolverem, mas, logicamente, que a dedicação que eles tiveram, que fez também com que eles se desenvolvessem e consequentemente, me gerasse um retorno, assim como gerou para eles também. Mas, assim, eu acho que o segredo assim, logicamente, tem que ter uma liderança, você tem que ser um líder em alguns momentos, mas a parceria ali é muito grande, né? Na época, eu dizia assim, se eu quisesse alguma coisa, eu não precisava nem olhar para eles, que eles já sabiam.
Sim, Então, isso para mim era muito bom, muito bom. No ano que nós fomos, assim, campeões, né, cariocas, como eu te falei, é, a gente foi campeão carioca por um clube, teoricamente, na verdade não é no futsal, não é pequeno, porque é o Bradesco, pô, é campeão mundial de futsal e tal. Mas não é no profissional, uma, no adulto, né? não é uma referência, né? Exatamente, Digamos não assim. tem a camisa, não tem a camisa que tem o Fluminense, o Botafogo, o Flamengo e o Vasco para captar o jogador. Então, tanto é que Sim, assim, esses meninos, quando eles começaram no sub-7, já tinha clube de olho. No sub-8 tentaram desmanchar e tal, mas assim, eu acho que o meu grande mérito ali foi fazê-los acreditar no trabalho e principalmente os pais, porque querendo ou não, quando você está ali levando teu filho para treinar e tal, e você está vendo que as coisas estão acontecendo de forma positiva, vem um clube grande e te convida, é muito complicado de você negar. Sair de um clube de bairro pequeno, e às vezes os clubes grandes, na maioria das vezes, oferecendo ajuda de custo, e lá comigo eles não tinham. Então, assim, foi bem desafiador assim, essa questão do elo, né? Treinador, atleta e ainda os pais. Mas, assim, para você ter uma ideia, até hoje, esses pais eu ainda tenho convívio com eles até hoje, tenho convívio com os atletas. Foi uma coisa legal, que bem, legal. bem legal. Bem legal. Mas é isso, cara, assim, eu acho que o segredo é esse, é você tentar olhar a coisa como um todo e não simplesmente só o momento ali. Eu nunca, eu nunca vi aquilo como uma forma de me beneficiar, e sim do todo. Para mim, a maior vitória não foi o título do Sub-9. Para mim, a maior vitória é ver que eu tenho jogadores daquela época que hoje servem a seleção brasileira e que, se Deus quiser, vão virar profissionais. E isso, para mim, vai ser. Quando chegar no profissional, que eu estiver lá no Maracanã vendo jogar, aí aquilo ali é que vai me dar um orgulho tremendo. O título é momentâneo, o título você sente ali, o orgulho, né? Tem orgulho até hoje, mas ver o garoto despontar e chegar a ser um jogador profissional, isso para mim que é o maior título possível. E eu acho que essa visão que eu, na época, já conseguia ter para ter uma tranquilidade, para buscar o resultado, sim, mas não em primeiro lugar, Respeitar, para né? mim, Respeitar. exatamente. Para mim, ali, o primeiro lugar era a formação da criança. E acho que foi isso aí que me fez ter essa parceria e durar tanto tempo. Sim, perfeito. Para o pessoal que está chegando agora, mande suas perguntas aí, a gente já vai liberar um bloco para vocês estar perguntando e o professor Marcelo respondendo. A gente vai debatendo para fazer um diálogo bem bacana aí e bem democrático do futebol. Marcelo, falou um pouquinho ali sobre, um pouquinho antes sobre a questão da Europa lá, questão da metodologia, né? E principalmente essa questão de progressão que eles dão. Eu não sei se tu encontra aqui qual é a principal vivência da base lá da Europa para a base brasileira, né? Entre as coisas que estão trazendo de lá como positivo e as coisas que ainda estamos longe de alcançar como um ideal, né? Se comparar os dois. Cara, deu uma falhada aí, mas eu acho que eu consegui captar. Talvez tenha sido até aqui, Tá porque me ouvindo a aí? minha. Não foi só travou mesmo, acho que foi a internet aqui. Mas de qualquer forma, eu acho que eu consegui captar. Você queria saber sobre a diferença da Da, metodologia, é isso? aplicada lá na Europa e aqui, né? E o que isso afeta na formação do atleta na base. Entendi. Cara, então, assim, a formação lá, eu acho que ela é mais. Ela respeita mais essa palavra, né? Que é formar. Aqui, você pode fazer um bom trabalho, né? Você pode desenvolver bem o teu atleta, mas se o resultado não andar junto, você fica ali balançando. Se for num clube grande, com a iminência de ser mandado embora. E isso eu acho que é complicado, porque você acaba
diminuindo a possibilidade do treinador estar tranquilo e, por consequência, formar melhor. Então, assim, eu acho que a pressão pelo resultado, ela existe lá também. Não é que não exista. Só que, assim, como o ensino lá, ele é muito bem definido, o que o atleta de 9 anos ele precisa ter bem definido é X. Se você estiver desenvolvendo bem o X e você perder por causa do Y, tranquilo. Tranquilo. Agora, aqui você tem que desenvolver o X, o Y, o Z, o W e ainda assim dar o resultado. Então, o que mais me chamou a atenção lá foram duas coisas. Primeiro, essa questão da metodologia ser muito bem definida, o que eles querem para cada faixa etária, e isso é importante justamente nessa questão da tranquilidade que o treinador tem. Qual é a obrigação do treinador? É desenvolver bem aquilo. Se aquilo estiver bem desenvolvido, o trabalho está bem feito. Ponto. E aí, consequentemente, se você... E isso lá não é só no Benfica, só no esporte, é de uma forma geral. Global, Pelo né? menos é lógico. Sim, mas a linha metodológica, assim, para outros países são muito parecidas, né? Eles respeitam, claro, as características do jogo de cada país, né? De cada local, mas que nem tu falou ali, a linha metodológica deles é muito bem aplicada, né? Exatamente. Por exemplo, eu no início lá, quando eu cheguei, te falei, eu estava no 2009 B. Eu cheguei numa sexta-feira em Portugal, no sábado já tinha um amistoso dessa equipe, e eu obviamente não fiquei como treinador, mas fui observar. Quando acabou o jogo, eu chamei o meu auxiliar, que foi quem comandou a partida, e não questionei, mas procurei saber, porque assim, eu via os meninos com uma falta de visão coletiva muito grande. Todos, sem exceção. E aí como o nosso time era um time um pouco acima da média, assim, já era melhor do que o adversário, a gente teve muita mais facilidade, assim, teve muito mais facilidade no jogo e tal. Então, da nossa equipe ficou muito mais, saltou muito mais aos olhos. E aí eu perguntei para ele, falei, poxa, eles muito individuais, não passam e tal. Aí ele, na mesma hora, falou assim, Marcelo, até os 9 anos, o objetivo maior aqui é gerar confiança no jogador no 1 contra 1. Então, a gente faz muito trabalho de 1 contra 1, muita coisa. Consequentemente, na hora do jogo, a primeira coisa que ele vai tentar fazer é o drible. Driblar. Exatamente. Então, só que assim, aí é onde entra aquela história. Aqui você tem que ensinar o jogador a ser criativo para driblar, você tem que ensinar o jogador que ele precisa passar sempre que tiver o 2 contra 1, ou 3 contra 2, ou às vezes até quando for uma situação mesmo de simplesmente uma janela de passe, ele tem que dar. E aí, consequentemente, se ele ficar preocupado com isso, ele talvez não vai desenvolver tanta a outra coisa. Então, assim, isso foi o que mais me chamou a atenção lá, que é isso, a facilidade do ensino, por isso, pela metodologia está bem definida. Né? Você acaba que consegue fazer com que as coisas sejam mais fáceis de avaliar. Esse jogador aqui faz bem isso aqui, então, se ele faz bem isso aqui, tá ótimo. Se era isso a proposta era ensinar isso, e ele faz bem isso, tá bom. Agora nós vamos para outra parte. Subiu de categoria, aumentou, agora nós temos que desenvolver essa outra situação aqui. Então, acho que isso aí facilita bastante. E uma outra coisa que eu percebi lá, cara, e assim, sendo muito honesto, eu não consigo ver, eu acho que melhorou muito aqui, isso também, mas eu ainda não consigo ver como lá é o nível dos profissionais que estão envolvidos na escolinha. Porque lá eu trabalhei no alto rendimento, mas eu também trabalhei com escolinha. E assim, pô, até eu te falei, a gente conversou aquele dia, né? Pelo pouco papo que a gente teve ali, eu vi que tu é um cara que busca informação, que conhece, provavelmente deve dar um bom treino, porque tem informação boa para isso.
Mas a maioria aqui no Brasil, pelo menos eu ainda vejo que, sabe, o pessoal que trabalha só com escolinha não tem a vontade de se especializar, não tem a vontade de buscar conhecimento, de se informar. Então, e lá não. Lá é impressionante a qualidade dos caras que trabalham na escolinha. Tem caras que trabalham só na escolinha e são muito bons. Muito bons. Então, assim, os Marcelo, profissionais lá... Fala. Marcelo, só te interrompendo um pouco, tu está falando do nível dos profissionais, né? E eu acho que vai muito de encontro com algumas lacunas que a gente tem de distanciamento entre probabilidades do atleta conseguir chegar, né? Que nem tu falou, a escola lá tem um verdadeiro conceito de, tipo, tem uma metodologia, tem um segmento progressivo onde o atleta vai por partes, né? Vai aprendendo e vai evoluindo o seu jogo. Então, pô, com a qualidade do trabalho, ele vai ficar mais próximo de uma base, né? E provavelmente a base também é muito... Os professores estudam muito o nível de uma aula, o nível de uma periodização de treino é elevada e fica tudo um pouco mais próximo, né? Não sei, tu pode me confirmar aí se mas, por exemplo, assim, ó, o atleta lá que joga numa franqueada de qualquer clube, ele fica mais próximo de uma base porque a lacuna não é tão grande, né? Porque aqui a gente consegue ver, por exemplo, assim, ó, no profissional, o pessoal muito, muito, muito qualificado, né? Na base, o pessoal bem qualificado. E muitas vezes na escola, o pessoal que tem pouca formação, né? Muitas vezes construção de escola com pessoas que nem são da área, né? Então, se tu fizesse um pouco do feeling para deixar um pouco mais claro se é isso, se tem alguma coisa a ver ou não. Não, tem, sem dúvida que tem. E assim, ainda vou te dar uma outra informação que eu pelo menos não sabia, só descobri isso quando cheguei lá. E assim, isso tem alguns pontos negativos, mas falando exclusivamente das marcas, né, das franquias, isso é muito bom. Se isso fosse usado aqui, talvez fortalecesse até essa questão dos profissionais. Lá, o jogador, eu não sei como é aí no Sul, tá? Mas assim, aqui no Rio de Janeiro, se eu tiver um jogador bom, tem um jogador muito bom na minha escolinha, ou então eu vi um jogador aqui no meu prédio muito bom. Eu ligo para algum amigo, algum conhecido no Flamengo, no Vasco, Botafogo, Fluminense, qualquer, fala assim, olha só, tem um garoto aqui muito bom, tem que fazer uma avaliação aí? Tem. Traz o documento, atestado médico, eletro, né, as coisas que são necessárias, o garoto vai lá e faz. Lá em Portugal não é assim. Lá em Portugal só tem 2 semanas no ano para crianças participarem de peneira das equipes de camisa lá. Fora isso, a tua única chance é se você for aluno de uma das escolas de formação do clube. Então, lá o Sporting, ele tem as escolinhas deles lá espalhadas por Lisboa e por Portugal inteiro. Esse garoto, se ele tiver um destaque e tal, a pessoa responsável pela escola, né, dele pode indicar o clube, aí o clube vai lá na escola para avaliar, para olhar, manda alguém, e aí sim, não, beleza. Então, vamos levar agora para treinar lá no grupo, vamos ver ver como é que vai ser, uma avaliação e tal. Benfica, a mesma coisa, e assim vai. Aqui, o garoto tá jogando bem ali na pracinha e o nego já leva lá. Então, assim, acaba que a escola perde um pouco a força, né? Então, eu acho até que essa questão faz com que os profissionais que atuem nas escolas de formação lá, eles sejam talvez mais capacitados. Por exemplo, aí eu vou falar da minha realidade, que era o Benfica lá. O Benfica, de 2 em 2 meses, não me lembro agora exatamente, de 3 em 3 meses, chamava os profissionais das escolas para fazer uma capacitação dentro do clube. Dentro do Estádio da Luz, ia lá, fazia com as pessoas responsáveis pela questão do alto rendimento lá e da categoria de base. Eles davam as palestras. Então, assim, você tinha essa preocupação. E essa preocupação, sinceramente, eu não costumo ver muito aqui. Posso até estar enganado, né? Pode ser que tenha e eu esteja por fora, mas eu já vivi a realidade do Vasco, eu nunca vi isso. Já vivi no Flamengo
também nunca vi isso. É óbvio que você tem as pessoas interessadas, né? Eu, quando estava no Flamengo, tinha um treinador de uma escola do Flamengo que ele ia lá várias vezes assistir meu treino, pedia para ir lá para assistir, perguntava no final do treino e tal, ficava tirando dúvida. Então, assim, o Flamengo abria a porta para o profissional ir lá. Mas aí vai do interesse da pessoa. Mas eu nunca vi fazer esse tipo de situação. O que eu vejo fazer mais próximo aí, hoje em dia, o Botafogo tem um grupo, né, no WhatsApp e tal, e eles ficam alimentando os gestores para que os gestores alimentem os seus professores, né? Lá no meu caso, o Botafogo, né, tem eu e mais um outro, que é o Gabriel, nós dois já vivenciamos essa questão. Mas eu acho que é importante porque tem muitas escolas que não vivenciaram essa questão do alto rendimento, né, os profissionais. Então, essa alimentação do clube é extremamente importante. Eu acho que capacitar o profissional é muito mais vantajoso para o clube do que ficar igual um maluco dando tiro por aí para derrumar criança, ficar igual um doido procurando criança em um monte de canto. Se de repente você qualificar o teu profissional, que não é nem você que paga, né? Porque na verdade as franquias só precisariam gastar o tempo deles para poder alimentar os profissionais, né, os franqueados, capacitar esse grupo de profissionais para que esse grupo de profissionais forme melhor atletas para eles. Então eu acho que Sim. é mais ou menos por aí. E isso Perfeito. lá tem muito. Sim, perfeito, Marcelo. Pessoal, lembrando quem está nos assistindo, mande perguntas, daqui a pouco fecha o nosso tempo aí, e aí a gente não quer que ninguém saia com dúvidas, e quanto mais dúvidas trouxer, mais debate gera e enriquece aí a nossa conversa. Tem uma pergunta deixa eu dar uma arrastada aqui, mas tem o professor Clayton, parceiro aí, amigo, está perguntando sobre se tu acha justo somente um período, né? Tu falou ali da avaliação técnica lá em Portugal, né? Somente esse período, e será que o jogador vai se destacar nesta data? Questão dos peneiras, né? Certo. Deixa eu só... O Rafael mandou aqui, ele mandou... é um amigo meu que trabalha no Fluminense. Ele está dizendo que o Fluminense tem 3 fontes de captação, né? A captação mesmo dos profissionais que trabalham nessa área, a do Guerreirinhos, que são as escolas, e o futsal. E até só para explicar aí mais o que eu quis dizer, é que, óbvio que o Fluminense é muito bem alimentado, como o Flamengo, o Vasco e o Botafogo, pelo futsal e pelos profissionais que atuam na captação. Mas acho que, principalmente o Fluminense, que tem uma marca muito boa, que é o Guerreirinhos, e tem muita criança que faz parte disso. Eu acho que depois do Flamengo é a maior que tem, a maior até que a do Vasco. Poderia utilizar essa questão que eu falei, de capacitar os profissionais que atuam nas escolas para que esses profissionais formem melhor. Então, mais ou menos foi isso que eu quis dizer. Não sei se o Maza pegou isso desde o início, mas obrigado aí, Maza, pela tua informação. Respondendo ao... Qual foi o nome dele? Desculpa. Professor Clayton. Professor Clayton, eu concordo contigo que uma semana seja pouco, mas na verdade, essa uma semana, ela não é que o garoto vai ficar lá uma semana apenas, né? Existem 2 semanas no ano que são voltadas para isso. O garoto é feita a captação, inclusive em uma delas eu até participei, acompanhei lá, e eles dão uma atenção muito legal para as crianças. Assim, não é... O garoto vai lá, o cara fica conversando com o outro aqui enquanto eles estão jogando e, não serve, vai embora. Eles realmente dão uma atenção muito legal, prestam muita atenção, são muitos profissionais direcionados para aquilo, porque você pega lá, tem, sei lá, tem 2 campos de 11 e mais uns 2 campos de futebol de 7. Só que assim, campo de futebol de 7 lá não é igual que a gente tem aqui, são campos de 60 por 40, são campos gigantescos. É como se fossem 3 campos de futebol de 11, com vários... Eles dividem, né? Eles dividem Isso. Vários mini-jogos. E aí, cada campo tem 3, 4 profissionais ali, prestando atenção, fazendo avaliação. E no final dessa semana, eles pegam aí, sei lá,
vou chutar um número que eu não sei se é, nem sei se é isso, mas sei lá, foram lá 800 crianças, 1000 crianças, não sei. E aí eles pegam lá 50, 80, e aí eles vão começando a lapidar para ver quem vai ficar. O que eu quis dizer com isso é que o jogador não o jogador que não faz parte das escolas de formação, Tem ele menos chance, a probabilidade é menor. muito menor. menos. E aí eu acho que isso é um dos pontos que obriga o clube a capacitar as pessoas que trabalham nas escolas de formação do clube, entendeu? É isso, essa foi a visão aí, não sei se eu... É até uma questão, né, Marcelo? Hoje a gente vê clubes que dão uma infraestrutura maior e um cuidado, principalmente na base, né? Quem trabalha com franquias, que nem o Rafa falou, que tem sim um cuidado com isso, e é muito importante que tenha, mas a gente está falando, na grande maioria não tem, né? A gente vem de um país onde todo mundo entende futebol e fala futebol, né? Até queria que tu comentasse um pouquinho a relação dos pais em jogos lá e dos pais aqui, porque a gente, infelizmente, eu nem digo infelizmente, né? Porque é bom que as pessoas conversem, só que o problema é que as pessoas não aceitam opiniões contrárias, né? E não tem esse debate que, graças a Deus, parece que vem mudando, né? Os professores vêm conversando, vêm se especializando e vêm tendo esse diálogo, né? Mas esse é um dos pontos chaves, né? Todo mundo entende de futebol e aí acaba com que eu não preciso mais procurar formação, né? Eu fiz o curso de educação física, tá bom, já era, né? Eu sou formado e sei dar aula, né? Esse é um viés assim que eu vejo como uma barreira, né? Não, na verdade, eu acho até que é ao contrário, é assim, ó, eu já sei dar aula, mas como eu não posso, eu vou lá e faço a faculdade. É mais ou menos por aí. Mas As pessoas as pessoas pensam, acho que dessa forma. Não, eu já sei tudo, eu sou muito bom, mas como eu preciso da carteirinha, eu vou lá, faço a faculdade, aí, pô, pronto. Eu vou lá e passo o tempo e volto para fazer o que eu sei fazer. Acho que é mais ou menos o que o pessoal pensa. Mas, isso aí é outra história. Em relação ao que você falou dos pais aí, cara, e aí, por incrível que pareça, é igual. Aqui e lá não muda. É impressionante. É impressionante. Eu, graças a Deus, aliás, muda um pouco, porque assim, lá, acho que o Brasil é tão grande que talvez a tua vivência aí não seja igual à minha, e talvez uma pessoa que mora no Nordeste tenha uma vivência diferente, que mora, né, o Brasil é muito grande, talvez a gente tenha aqui no Rio, isso é uma coisa assustadora. Eu não sei aí. Então, assim, lá em Portugal é um pouco diferente, porque eu acho que é um povo. O Márcio tá botando que pai é doido em qualquer lugar, mas é mais ou menos por aí. Eu acho que lá, como é um povo que tem um pouco mais de educação, até a forma de reclamar e de se comportar na arquibancada é um pouco diferente. Mas é só por isso, porque a loucura é a mesma, a paixão é a mesma, e o Brasil é o país de futebol, eu acho que Portugal também que eles acham que é igual aqui. Então, assim, eles não ligam pro futebol igual a gente liga aqui, mas quando tá Mas criança rolou a bola isso aí. E enlouqueceu. Rolou a bola, ele enlouqueceu. E quanto mais novo, pior, né? Aqui no Rio, por exemplo, se você for pegar os campeonatos de sub-6, sub-7, uma vez por semana tem briga. E é uma loucura, né? É uma pressão, hein, Marcelo? É uma pressão que os pais, né? É uma expectativa muito grande gerada na criança e parece que ao longo do processo dela de formação vai diminuindo, né? E aí tu consegue ver assim, pô, a criança é pequena, estão falando que ele vai ser o Neymar, que ele vai ser o Ronaldinho, o Ronaldo, enfim, com uma criança de 6 anos jogando bola. E aí quando a criança tem 15, ela muitas vezes está largada, abandonada, o pai nem mais vai olhar o jogo, né? E isso tipo, pelo menos isso é uma coisa que me incomoda muito, porque sobrecarrega um jogo que a criança está conhecendo porque ela gosta, né? Não porque ela quer ser profissional. Claro,
tem a mídia que vende, né? E a criança, ela vai se inspirar no Cristiano Ronaldo, no Messi, enfim, mas a pressão lá de fora transforma a atmosfera do jogo muito grande e alguns casos, né, a longo prazo, a criança vai desgostar do esporte, não vai mais querer jogar por causa daquela pressão inicial, né? Principalmente se rola campeonato, que nem tu falou, né? Não, com certeza, com certeza. Aí não tem campeonato sub-7, não? Cara, aqui, Porto Alegre, tá? Dentro das escolas, o futebol 7 ele é bem Não, recreativo. eu digo campeonato de futsal, campeonato estadual mesmo. Aqui é bem dos que eu sei, né? Dos que eu tenho consentimento. É mais na parte lúdica mesmo. Então, tipo, tem jogo entre as escolas, tem campeonatos entre as escolas onde eles jogam triangulares, quadrangulares, mas no final sempre, dentro do possível, a premiação é a mesma, né? Todo mundo ganha. Não sei como é que é Não, eu aí no digo, Rio. por Mas exemplo, o tem, Inter e o mas Grêmio. Inter e Grêmio, eles não têm equipes de sub-7 que disputam o campeonato? não vou saber te falar agora, mas não, tem, acho que é sub-9, eu acho, é o primeiro caminho do Grêmio como base, né? Depois é só Entendi. as escolas. Aqui tá começando cada vez mais cedo. Eu lembro que quando eu comecei a jogar essa competiçãozinha de sub-7, Vasco e Fluminense tinham sub-7, Flamengo e Botafogo não tinham. Ainda assim, o Fluminense, na época, jogava até com uma camisa. Era a equipe do Fluminense, treinada no Fluminense, pelos treinadores do Fluminense, mas eles até utilizavam uma outra camisa na época, porque do Cascadura, se não me engano, porque não tinha a equipe, né, principal, porque não tinha, não disputava. E hoje em dia coisa de maluco. Tem sub-5, sub-6, sub-7. Inventaram um campeonato agora de sub-6 para campo, né, com medidas adaptadas, balizas adaptadas, mas Que mesmo assim loucura, que é loucura. uma loucura, cara, é uma loucura. Só que, e assim, isso para mim não é o problema, não é nem a criança. O problema são os pais. A Porque atmosfera se criada e a for pressão, né? exatamente, exatamente, exatamente. Exatamente. Então, assim, isso para mim é a pior coisa. O campeonato em si, a criança não sabe nem o que está fazendo. Ela quer ir lá jogar, não importa se é a camisa do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, tá nem aí. Eles vão jogar, vão sair de lá felizes da vida, ganhando ou perdendo. Sabe quando é que perde e chora? Quando o pai está presente. Porque se não tivesse os pais, se não tivesse nada disso, te falar, não precisava nem de juiz. Elas iam se entender sozinhas. Ia Nem ia ter sair um problema. jogo, ia sair um jogo bem melhor jogado Com do que, com certeza. certeza, com aquela pressão toda, né? Com certeza. Então, assim, O é Renan muito Tavares está complicado. falando aqui, Marcelo, que não tem sub-7. O Renan Tavares trabalha no Grêmio, o Maravilha. professor lá não tem. Que bom que não tem, né? Acredito que a gente tem um limite, né? Aqui em Porto Alegre hoje tem as categorias Kids, Baby, a nomenclatura varia um pouquinho, mas que começa ali desde os 3 anos aos 6, que já vem já é bem sólido aqui, digamos assim, já tem espalhado por região também, mas não temos competições, pelo menos ao que eu conheço, e já tem alguns eles assim que me incomodam na formação desse Kids, porque já começam a especializar coisas que não deveriam ser especializadas, né? No meu modo de vista, né? Não tem certo, não tem errado, mas, por exemplo, já especificam que o goleiro que o atleta de 4 anos é goleiro, que ele é zagueiro porque ele tira a bola, que ele é lateral porque ele corre, porque ele é atacante porque ele faz gol, né? Tem essas nuances aí no começo, que já é um passo atrás, né? Um tiro no pé aí, digamos assim, para desenvolver esse atleta. Sou total de acordo. O Renan colocou aí até que a Federação Gaúcha de Futsal não tem competição. Cara, que bom. Que bom, porque eu acho que a criança realmente nessa idade, quando junta a competição com essa questão dos pais, pô, é um ambiente muito complicado mesmo. Aqui, como eu te falei, a gente tem competição de futsal do sub-7 para cima, os clubes grandes, por conta dessa competição de sub-7, já começam a se preparar pegando criança de 6.
Aí acho que agora inventaram essa competição de 6, então os clubes já estão pegando de 5. Pô, daqui a pouco vai Que ter gente loucura. na porta da maternidade aí, entregando cartãozinho. Vai ser É fácil. triste. É triste, é triste. Marcelo, a gente está no final, já nas considerações finais, e daqui a pouco o Instagram nos corta. Certo. Primeiramente, eu quero agradecer, pedir desculpa pro pessoal que a gente não conseguiu, né, tá respondendo as perguntas, por isso que eu fui instigando a galera a mandar perguntas antes, que a gente pudesse responder. Mas fica aqui, antes de passar a bola para ti, para responder uma pergunta final e tá falando dos teus canais de divulgação, vou te ajudar aqui, tá, a transmitir pela tela. Te agradecer mais uma vez e deixar aberto o meu canal aqui, @lopes.prof, para quem quiser estar conversando, estar conhecendo. O Marcelo vai divulgar também os contatos dele para estar conversando com eles. A gente é super aberto e a gente gosta dessa opinião, né? Professor, aluno, treinador, pais podem vir falar com a gente. Tá, Marcelo? Muito obrigado e deixo umas considerações finais sobre essa tendência do futebol de evolução, tá? O que tu vê nos próximos anos aqui no Brasil, tá? Que tu gostaria de ver na parte da gestão, na parte da evolução dos professores. E aí depois eu libero o espaço para te estar divulgando também. Certo. Bom, cara, assim, então, sobre essas considerações finais aí, como você me deixou livre, eu vou te falar o que eu gostaria, o mundo ideal, que eu sei que seria muito difícil, para não dizer impossível, mas o mundo ideal na formação, para mim, era que o garoto jogasse futsal até os 10 anos, depois, com 11, com 12, futebol de 7, e aí com 13 passasse futebol de campo. Isso, para mim, e se isso fosse obrigatório para todas as equipes, isso para mim seria mais, agregaria muito na formação da criança. Seria muito importante, porque ela vivenciaria o futsal, ela faria a transição do futsal para o futsal pela questão do espaço, e aí já mudaria o piso, já mudaria tudo. Quando fosse para o futebol de campo, obviamente já estaria um pouco mais adaptada e diminuiria a questão das competições. Hoje em dia tem criança com 9, com 8 que disputa 4 jogos no final de semana, 5 jogos às vezes, porque joga campeonato de futsal, de futsal. Então, assim, eu acho que o mundo dos sonhos para mim seria isso. Que a formação fosse um pouquinho mais, olhada com um pouquinho mais de atenção na questão, inclusive da psicologia da criança, porque é muito agressivo algumas coisas que acontecem, são muito agressivas algumas coisas que acontecem, e a criança é meio que deixada de lado em busca dos objetivos maiores do clube. Então, assim, eu acho isso. Eu acho que a criança ela tinha que ser levada em consideração, assim, em primeiro lugar aí. E para isso, Marcelo, eu acho Marcelo, só um viés, eu acho que aumentaria a probabilidade de jogadores aproveitados dentro do clube, né? Na última fase de transição ali para pegar o profissional, né? com certeza, você melhorar a formação, a chance de você construir um jogador de 16, 17 anos com capacidade real de integrar uma equipe profissional é muito grande. Agora, se você lá embaixo, no sub-7, sub-9, estiver preocupado só em ganhar, em ganhar, em ganhar, alguns vão conseguir formar e ganhar, mas a maioria não vai. Então, infelizmente, hoje em dia a gente vive um problema nessa questão da formação. Acho que vem melhorando. Acho que vem essa geração aí agora, né? Está começando a vir com um pouquinho mais de vontade de aprender, de conhecer o mesmo, né? O jogo, e a criança, principalmente. Então, eu acho que isso uma tendência que pode ser que, se continuar assim, melhore. Mas, infelizmente, o meu mundo ideal acho que a gente não vai conseguir, não. Mas eu gostaria muito que isso fosse bem definido, bem detalhado, para que a criança tivesse uma oportunidade. Tem muita criança que chega com 15 anos e não aguenta mais jogar bola. E aí larga. Tá esgotado. Com Infelizmente. grande potencial, né? Com grande potencial, Pois muitas é. vezes. Tem um monte. Mas Tem um monte. a gente tem umas perguntas aí, o pessoal da Juventus Academy mandando ali
baseado na idade, teria que ser disputado 5 contra 5, 7 contra 7. Acho que seria o ideal, né? Que a gente estava conversando, as transições para campos, né? E, cara, eu acho que dá o espaço para te estar divulgando aí e depois a gente fechar. Agradecer a todo mundo que já ficou, né? Aguarda só mais um pouquinho. Marcelo vai começar a falar e eu vou estar aqui desse lado mostrando, tá? Aonde achar o Marcelo e como. Aí, ó. Bom, Foi. Meu Facebook e meu Facebook tá aí na tela, vai estar já já. @ fanpage Marcelo, né? O Instagram, @Marcelo Rademacher. O YouTube também, Marcelo Rademacher. E o canal do Telegram, ele vai colocar o link aí para vocês darem uma olhada, que é Treinador Nota 10. Mas se por acaso alguém quiser, me manda uma mensagem aí que eu passo o link para a pessoa já entrar direto. Perfeito. Marcelo, mais uma vez te agradecer por ter aceitado, por ter conversado um pouquinho com nós, que a gente engrandece, né? O futebol, quando a gente conversa, a gente se aprimora ouvindo muito, tá? E colocando um pouquinho de experiência para o pessoal aí de casa. Compartilhou com nós esse momento, agradecer também. E eu acho que tu citou uma coisa muito importante ali na questão do mundo ideal, né? Do professor Marcelo, que é a questão eu acho que querer responder um pouquinho mais os processos que acontecem no futebol, né? E na formação da criança, não só muitas vezes mascarar algum problema, alguma coisa que não sabe, mas ir procurar, né? Eu acho que falta um pouquinho disso e vejo que está mudando e fico feliz e acho que a proposta do pessoal que vem trabalhando com futebol é essa, responder alguns porquês, melhorar o nível da competição, seja ela na base, seja ela na formação, para a gente ter um futebol lá no alto rendimento, no profissional, de qualidade mesmo, né? Uma qualidade absurda que a gente já vê em outros locais acontecendo, né? Como na Europa, que a gente citou ali. É isso aí. Eu acho que o material humano no Brasil sempre teve. E se parou de ter durante um tempo, talvez o problema esteja na formação, né? Então, se nós trabalhamos na formação, acho que a gente tem que colocar o galho dentro e trabalhar. Trabalhar firme e melhorar cada vez mais. Então, é mais ou menos por aí, isso aí que eu acredito. Perfeito. O Cauã, acho que é Cauã. O Cauã botou aqui, vocês acham que o perfil na rede social ajuda a vida de um atleta? Cauã, acho que até ajuda. Pelo visto, você está aí 0,5, não sei se você é sub-15. Eu acho que eu ia falar justamente isso. A partir do sub-15, de repente, até ajuda. Menos do que isso. Acho que também não faz diferença, não. Mas Perfeito. É isso, meu amigo. Marcelo, qualquer coisa, precisando. Tamo junto, sabe o jeito. Só Muito chamar. Obrigado, uma boa semana. Fica com Deus aí e até uma próxima, tá? Obrigado, Valeu, pessoal, todos de casa aí. Fiquem bem e até. Show. Valeu, meu amigo. Precisando só chamar. Um abraço pra galera que ficou aí também. Valeu.